Oi, tudo bem? Estou aqui no nosso estúdio, onde gravamos os nossos cursos online, para mais uma vez lhe pedir que você nos ajude com a nossa campanha no site Apoia-se. Com a doação mensal a partir de R$10, você nos ajuda não só a manter, como também a aumentar o nosso conteúdo gratuito aqui no nosso canal no YouTube. Então, se você gosta do trabalho que realizamos, pedimos que você não apenas curta, comente e compartilhe os nossos vídeos e se inscreva no nosso canal, mas que também nos ajude financeiramente, porque esses recursos vão ser decisivos para a manutenção desse projeto. Logo, se você gosta do que fazemos, pedimos que você entre no link aqui na descrição e faça a sua doação a partir de R$10. Desde já, nós agradecemos bastante toda e qualquer ajuda. Muito obrigado e bom vídeo. Boa noite. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Agradeço aí na pessoa do Matheus, que é o presidente do Instituto Borborema, mas obrigado a todos que estão trabalhando para que esse evento aconteça. Obrigado aos patrocinadores. É um prazer enorme viajar para falar a respeito dos assuntos mais caros a mim. Eu sou, como disse aqui o meu amigo Sávio, professor de muitas coisas, mas de história há muito tempo, e os meus alunos pequenos na escola, inclusive aqueles de ensino fundamental 2 e de ensino médio, já mais velhos, eles gostavam mais das minhas aulas de história do que quaisquer outras disciplinas que eu ensinasse. Então isso se refletiu um pouco no Brasil Paralelo, que eu também, no primeiro congresso do Brasil Paralelo, todo mundo sabe o que é isso, né? É uma empresa que produziu documentários, uma empresa de audiovisual. E aí nós produzimos a primeira, eu falei sobre história lá, e muita gente elogiou, falou do tal Rafael Nogueira, que pouca gente conhecia, quem é esse cara, tudo. Aí eles me chamaram para fazer uma série inteira e foi, para os meus parâmetros, um enorme sucesso. No último documentário que produzimos, em 1964, tivemos já mais de 5 milhões de visualizações, e eu estou sendo reconhecido na rua. Eu lá em casa, eu vou ao restaurante e as pessoas vêm me cumprimentar, ou eu vejo que me olham torto. Então aí isso já é um sinal de que eu saí do anonimato, né, em alguma medida. Ainda não estou como Sampaoli, né, lá em Santos, mas a gente eu estou aprendendo a lidar com esse tipo de coisa. Mas bem, tudo isso para dizer que, lecionando história, eu percebi uma coisa. Quando eu contava a história para os meus alunos mais novinhos, já que o meu amigo Matheus falou de história aqui de escola, né, da história da escola e da escola, quando eu lecionei em escola eu percebia, digamos assim, um certo mal-estar subjacente àquilo tudo. Por quê? Porque os alunos estavam obrigados a estar ali, né? Eles não estavam ali porque queriam, e isso eu não sei se é algo vencível, mesmo em aula particular escolhido pelos pais ou em aulas em casa, em alguma medida eu acho que vai existir resistência. Então ali eu vi alguns alunos, muitas vezes obrigados a estar ali, e eu às vezes também estava ali pensando, olha, segundo o programa que eu montei e que chegou a mim pela escola, porque a escola está obedecendo a parâmetros estatais, eu tenho que ensinar esse troço para essas crianças. Mas eles não entenderam ainda o outro, e eles não estão interessados de maneira alguma em ouvir o que eu tenho a dizer. Às vezes era assim, eu tinha na mão o tempo a independência das colônias britânicas da América. Eu pensava, só o título, o menino já está dormindo, entendeu? Como é que eu vou fazer para esses adolescentes entenderem isso que eu tenho para dizer? E aí eu pensava no seguinte: primeiro, por que eu gostei tanto de estudar história, e cada vez de forma mais profunda e contínua? E aí eu também tentava levar para os alunos não só aqueles dados da matéria que a gente às vezes organiza na lousa, passa exercício para ver se memorizou e coisas assim, mas tentava mostrar para eles algo que tinha, a partir do estudo daquele tópico, tinha feito uma grande diferença para a minha compreensão geral do mundo. Sem usar essas palavras, senão eles dormiam do mesmo jeito. Então, o que acontecia? Quando eu ia ensinar, por exemplo, essa questão da independência das colônias britânicas da América, que é um dos meus assuntos favoritos, porque, no fim das contas, é a Revolução Americana, é a independência dos Estados Unidos.
Eu contava de uma forma a tentar mostrar para eles alguns feitos heróicos, alguns erros históricos, alguns problemas, e tentando mostrar, olha, por causa dessas coisas que nós temos aí os Estados Unidos de hoje. E claro, os alunos já chegam com uma visão do que são os Estados Unidos, porque todos estão conectados em alguma medida, com filmes que vêm de lá, séries que vêm de lá, com a internet, etc. Depois, quando eu fui ensinar a história do Brasil, eu via que os alunos também já tinham vários pressupostos, ou porque tinham passado por outros professores, ou porque eles traziam de casa uma certa autoestima baixa. Então chegava a história do Brasil, eles já estavam preparados para algo muito chato, ou para piada, né? O que eu ia dizer que o Brasil tinha feito de errado hoje, né? Então aí, cada tópico parecia um novo erro do grupo que formou este país. E eu vi que muitos professores ensinaram assim. Quando eu fiz estágio quando eu me formei em filosofia, eu fiz estágio para história também, porque eu quis. E aí eu fui ver algumas aulas de história, tanto em escola pública, lá nos Cafundós, assim como eu fui na escola, uma das escolas privadas mais prestigiadas lá de Santos, que é a cidade onde eu moro até hoje e onde nasci. E aí eu percebi que os professores de história tinham muito esse hábito. Tudo bem que havia uma certa diferença, o da escola pública parecia estar muito pessimista e já pensando que esses alunos não vão entender nada mesmo. Acho que isso até colaborava para eles não entenderem. E no caso, na escola privada, o professor fazia um show. Era artes cênicas praticamente. Ele fazia um show lá, todo mundo dava muita risada, só falando mal do Brasil, né? Nesse sentido mesmo, de cada tópico era uma piada contra o Brasil. Aí eu fiquei meio traumatizado, pensei, não pode ser isso aí. É óbvio que a pessoa que sai daqui com esse ensino, ela vai ter uma visão muito depreciativa do Brasil. Se ela se notabilizar em algo, ela vai querer morar no exterior. Se não, ela vai continuar falando do Brasil pro resto da vida com um senso de pessimismo tremendo, pensando que nada vai melhorar nunca de maneira alguma. E eu pensei, mas terceiro ponto essa é a verdade, digamos assim, né? Não que eu queira ter em minhas mãos a verdade como um todo. Eu não pretendia encarnar a verdade, nem tê-la para mim, a visão perfeita, mas os professores realmente tinham um estudo tão aprofundado a ponto de garantir que aquilo que eles estavam falando correspondia à verdade, e o tom com que eles estavam falando era uma espécie de aprendizado. Por exemplo, o Brasil errou aqui ou ali. Eu mesmo faço piada às vezes, nós cometemos alguns erros, mas às vezes a gente tem que aprender com aquilo, como se fossem lições. Saiu de moda a ideia da história como mestra da vida, mas era a maneira com que os gregos e romanos lidavam com a história. Então a história era vista como mestra, por exemplo, por um Heródoto, por um Tucídides. No caso de Heródoto, mais do ponto de vista da construção da civilização. No caso de Tucídides, ele via com aprendizado mais de relações internacionais, de guerra e coisas assim. Quando a gente chega no contexto romano, Plutarco, ele contou vidas. Ele tem uma obra que passa dos 60 volumes, comparando vidas de gregos e romanos, contando para as pessoas, querendo extrair dessas vidas o quê? Uma lição de moral, ou exemplos de virtude, ou exemplos de deficiências morais, de problemas, de erros. Eu passo para quase todos os meus alunos a leitura, por exemplo, de Alexandre e César, não é? Para eles verem como ele valoriza em Alexandre e César algumas virtudes e mostra alguns erros fundamentais nas vidas deles. Eu, tendo feito sozinho esse aprendizado com essas obras clássicas, percebi porque os professores têm por certo que ensinar a história tem que ter esse cinismo tão grande e tem que só praticamente criticar tudo para tentar fazer os alunos realizarem uma tal revolução. O professor era do PCdoB, estava uma das melhores escolas lá de Santos, está entendendo? Ganhava bem, era prestigiado. Quando falava de história na cidade, no rádio ou qualquer coisa, chamavam ele. Então, só para vocês terem ideia da penetração desse tipo de ideia. Então, ele estava zombando de tudo que tinha vindo antes para tentar contar, aí sim, um ou outro evento já com um senso de épico, está entendendo? Aquela coisa que só faltava cair lágrima dele. Quando chegava, por exemplo, na história do Che Guevara, quando chegava na história da ditadura, nossa, aquelas torturas, a pessoa se transfigurava, aí não tinha mais piada, entendeu? Fazer piada era uma punição mortal. Aí falava também da Revolução Russa, com maior gosto. O pior é que
Em 2005 eu tive a oportunidade de ir ao Uruguai, que eu fui participar de um congresso. Aí eu fui visitar a escola, porque eu quis visitar a escola, falei que eu era professor do Brasil, queria ver como é que era, entrei numa aula de história. Já estava escrito lá, Revolução Russa. Eu falei, meu Deus do céu, isso aí me persegue, cara. E o cara tinha um aspecto físico igualzinho aquele professor de Santos, e estava falando no mesmo tom, todo assim, um tom de olha aqui, agora é coisa séria, sabe? Agora vamos falar de coisa séria. Isso não pode dar certo. Porque se você ensina história dessa maneira, em toda a América Latina, calma, eu também só fui Brasil, muitas partes, Argentina e Uruguai, eu não cheguei em toda a América Latina. Mas presumo que em toda ou quase toda a América Latina, o ensino tenha sido nesse sentido. Então você coloca nas mentes das pessoas uma espécie de história, um passado. Não é? Isso é uma memória, porque o ser humano não é isolado, nenhum de nós é isolado. A gente quando nasce, é isolado, por isso que só engatinha, reclama e grita. Depois que você vai ficando mais velhinho, você vai compreendendo que seu pai também tem história, você faz parte de algo maior e coisas assim, não é verdade? Se nós aprendemos o tempo todo que a nossa história é só uma chacota, ou, aí cai a lágrima, a revolução, como é que isso vai dar certo? Vocês estão entendendo? E a gente tem negligenciado essa parte, tem negligenciado. Por quê? Porque parece que não, o filho está aprendendo história lá na escola, e daí? Não vai acontecer nada com ele. Como não? Quase todos os países da América Latina ensinando a história dessa forma como eu acabei de descrever. É óbvio que ele vai pensar, coisa séria é revolução, certo? Qualquer outra coisa é motivo de chacota. É por isso que você vai discutir com um cara desse, que foi formado assim, na internet, por exemplo, ele só vai dar kkkk. Você fala, não é bem assim, a revolução matou muita gente, não acredito que você pensa isso. Sabe, uma coisa assim, eles aprendem a fazer chacota com determinadas coisas. Aí eu comecei então a minha aventura de, mesmo por um tempo lecionando das 7 às 22, eu lia livros de madrugada e deixava de sair muitos finais de semana para conversar com um amigo sobre o que eu tinha lido e para continuar lendo e para encher o saco da minha família falando do que eu tinha lido. Então, não foi só isso também, comia muito, dá para notar, e eu também gosto muito de cinema, mas eu evitava, desde os meus 20 e poucos anos, até na verdade desde os 18, eu evitava gastar muito tempo com coisas que, enfim, não iam me trazer nada duradouro, porque eu pensava, eu acho que eu tenho um talento, é uma coisa como se fosse, eu sinto que Deus me deu uma capacidade e eu tenho que honrar isso. Então eu tinha um talento de compreender essas coisas e eu tinha que me desenvolver, porque não adianta você ter o talento e não desenvolver. Tem muita gente que na adolescência perde o seu talento assim. Eu sou muito bom nisso, então não faz nada. Ele é muito bom, não treina, nos capacita, não estuda e aí fica se contentando com isso. Então, enfim, aí eu me dediquei muito a estudar e a melhorar minha capacidade de ensinar. Quando cheguei na sala de aula, as minhas aulas passaram a mudar e os alunos passaram a gostar muito de mim. Eu dei aula numa escola técnica, numa escola privada, numa escola pública, e aí eu percebia que eu era um dos professores mais populares entre os alunos. Nem todos compreenderam tudo, né? Quando a gente vê o desenvolvimento deles, eu ainda estou observando, eu devo ter lecionado para centenas ou talvez milhares de alunos, alguns entraram depois para a federal, entendeu? Para essas faculdades que depois impuseram com maior força e com maior pressão social. Imagina uma moça que vai morar longe dos pais para estudar numa universidade federal, e a imposição de todo o meio, professores e alunos, é acreditar naquelas coisas. Muito dificilmente ela vai resistir. E só falei uma moça porque eu lembrei de um caso aqui que eu conheço, porque podia ser moço, podia ser pessoa de 40 anos que volta a estudar e passa por isso. É uma pressão social e emocional difícil de enfrentar. Poucas pessoas têm a capacidade moral de, enfim, dizer, não me importo com toda essa pressão, com tudo isso que as pessoas estão fazendo contra mim, eu vou manter as minhas ideias. Aí eu passei a dar aula então nas escolas de uma forma a destacar outras coisas e pontuar alguns outros problemas e fazer piadas com outras coisas, e passou a ficar o meu ensino muito original perto de tudo que eu tinha visto. Mesmo porque, eu não sei se vocês sabem, nem todo professor estuda e gosta de ler. Vocês sabem disso? Ou eu estou quebrando uma ilusão? Nem todo professor gosta. Então, o professor se baseia muito no livro didático que ele recebe ou da escola ou que ele compra, e muitas vezes o livro didático justamente já traz esse tom, porque existe uma espécie de máfia de livro didático, né? E sai de alguns poucos centros que concordam sobre essas coisas que eu falei e vai para todo lado. Então, o professor mal formado,
ele prepara a aula lá mais ou menos, ele usa o livro didático, passa os exercícios sugeridos e acabou. Então, é uma pessoa que, digamos, não fez esse trabalho de ter uma visão original como eu fiz. Então, quando eu fui falar para o Brasil Paralelo, eu já estava fazendo há anos, há mais de 7 anos, esse tipo de estudo e apresentação. E eu passei a me encantar, digamos assim, com alguns personagens históricos. Eles me pareceram muito emblemáticos e inclusive seus exemplos me pareceram úteis para educar as pessoas. Aí eu pensei, eu vou ser mais Plutarco e menos esse professor de história latino-americano. Eu vou tentar encontrar nos exemplos das vidas humanas que eu estou estudando aqueles modelos de virtude, de saber e de coisas que podem ser imitadas ou evitadas pelos meus alunos. Daí, ainda na viagem à Argentina e ao Uruguai, e posteriormente aos Estados Unidos, eu senti um duro golpe quando eu percebi que os jovens daquelas localidades, muito embora tivessem aulas de história mais ou menos, eles conheciam muito bem nomes de grandes personalidades de seus países e sabiam explicar como eles tinham vivido, quem eles tinham sido e quais foram as grandes conquistas que eles fizeram para os seus povos. Você pergunta para um argentino quem foi San Martín, ele sabe te responder com todas as palavras. Pergunta quem foi Belgrano, pergunta quem foi Sarmiento, eles sabem dizer, está entendendo? Pelo menos aqueles com quem eu convivi. No Uruguai a mesma coisa, tomava um susto, eles falavam muito em José Artigas. Aí eu, José Artigas, legal, muito legal. Fui ler lá, o cara lutou contra nós, assim, não contra nós, presidente, ele lutou contra o Estado português do João VI. Depois eu fui estudar, todos os dois tinham suas razões, a coisa é muito complexa para eu trazer hoje. Mas enfim, eles conheciam muito bem o nome de educador. Eu falei, eu gosto muito de educação, eles falaram, leia esse aqui. Eles trouxeram o Varela, que não é o Drauzio, o Varela é um educador do Uruguai, e ele disse assim, o meu colega, esse é o homem que transformou o Uruguai na Suíça da América, entendeu? Com um orgulho. E eu pensando, o que nós temos para falar? Anísio Teixeira, né? Coisa assim. Eu até gosto de algumas ideias do Gustavo Capanema, que foi justamente da época do Getúlio, mas a imposição, a maneira como a escola foi colocada, eu concordo com tudo que o Matheus disse muito brilhantemente. Bom, dito isso, eu consegui depois, então, no Brasil Paralelo, eles compraram esse projeto que estava no meu coração, de tentar fazer os brasileiros perceberem que a sua história não é só aquele lixo, como era contado na história, e que não nos restava só o Ayrton Senna de herói, não menosprezando o Ayrton Senna de maneira alguma, não era só o Pelé que tínhamos de herói, também não menosprezando o Pelé. São heróis, mas são heróis dos esportes e nos orgulham quando eles estão lá, na arena, lutando por nós também, levantando nossa bandeira. Mas só isso? Político é tudo bandido, mas não tem um na história que sirva? Aí gosta de professor. Professor é legal, mas é uma visão coletivista. Diz o nome aí de um professor, né? Um nome de um professor notável da história do Brasil. Aí fica o grilo. Aí você pede, me conta um estadista para mim. Não tem? Brasil não teve estadista? Aí você fala de Dom Pedro II. Ah, mas era escravidão, né? Aquelas histórias. O pessoal não sabe nem explicar como é que acabou a escravidão. Então, assim, a gente tinha uma dificuldade enorme para entender quais foram as grandes personalidades do Brasil. Aí eu passei a contar o Brasil Paralelo, o pessoalzinho do sul do Brasil. Vocês estão vendo que eu tenho semanas nos meus meses que eu percorro do Ceará ao Rio Grande do Sul. Então vocês estão vendo que eu estou viajando muito, estou todo quebrado, com dor no quadril, reclamei de falar de pé, o Sávio brigou, fala em pé lá no saco, mas eu estou todo quebrado aqui, estou vivo, né? Está dando para ouvir. Então qual era o assunto que eu estava falando, que eu me perdi? Era história, lembro. Então assim, eu estava lá no Rio Grande do Sul, o pessoal lá do Rio Grande do Sul comprou a minha ideia de fazer a série, de contar para o Brasil essas coisas de um modo diferente. E olha, eu ouvi de empresário, amigo meu, que não vou dizer o nome, mas eu ouvi de empresários, gente muito bem sucedida no campo do dinheiro, do audiovisual, do marketing, um monte de gente dizendo, vocês estão perdendo tempo, o brasileiro não gosta disso, estão perdendo tempo, não vão vender, vão gastar dinheiro, tempo e não vai dar certo, fala de outra coisa, cara. Aí nós fizemos do jeito que eu tinha planejado, lá tudo deu certinho, eu, Thomas Juliano, Luiz Felipe, nós ajudamos a planejar ali. E não é que deu uma repercussão tremenda, e até hoje me agradecem, todo dia nisso aqui vem alguém me agradecer, por eu ter mostrado um outro Brasil para essa pessoa.
E eu não me pretendo ser o único portador da história do Brasil. Vocês estão entendendo? Eu ainda estou estudando história do Brasil, é uma vastidão enorme. Eu agora subi de nível mesmo, eu fui visto e agora eu estou dando aula para aqueles candidatos à diplomacia e à ABIN, 2 concursos dificílimos de história do Brasil. Muitas vezes a pessoa que vai participar desses concursos tem que ler mais livros sobre história do Brasil do que um formado em história nas suas aulas História do Brasil 1, 2, 3 e 4. E aí eu já fiz amigos passarem na BIM e para a diplomacia. Então há diplomatas formados em História do Brasil por mim, e eu tenho orgulho de dizer isso, né? E pessoal da BIM, eu não devia ficar falando isso, né? Porque o pessoal da BIM tem que ser mais discreto. Mas eu não disse nome, né? Acho que não. Enfim, dito tudo isso, eu quero explicar para vocês por que eu dei o título Amnésia Histórica, porque esse adjetivo, a amnésia, nós lembramos, né? Mnemosyne, aquela deusa, aquela musa da memória, da recordação. O ele nega, então é uma espécie de esquecimento, né? E eu coloquei o adjetivo histórico, não é um esquecimento de qualquer coisa, porque se fosse esquecimento de qualquer coisa eu não poderia dar aula disso, minha memória é mais ou menos. É a amnésia histórica. Eu até estudei um pouco da arte da memória, né, que na antiguidade, já que você falou de escola, história da escola, na antiguidade a memória era muito maior, era muito mais bem treinada. Eles memorizavam discursos inteiros, eles conseguiam realmente memorizar trechos ou a Ilíada inteira, eles tinham um treinamento diferente para a memória, mas a bem da verdade eles também não tinham uma série de recursos que hoje deixam a nossa memória preguiçosa. Nós podemos usar essas coisas, nós podemos usar suporte, papel abundante, né? Na época não era, então a gente se adaptou a um novo modo de usar a memória, mas não é dessa memória que eu estou falando, poderia falar em outra ocasião, é da memória histórica, que é justamente aquilo que nos faz participar de um processo muito maior que a nossa vida. Cada um de nós vive, em geral, em média, algumas décadas, não é? Se der sorte, não é? Passa dos 100, consegue viver mais de 10 décadas. Ou não, né? Às vezes, eu estou em tanta dor já com 35 que não sei se com mais de 100 vai valer a pena. Mas, qual era o assunto de novo? Mas o que acontece? Quando a gente tem essa amnésia histórica, a gente não faz parte dessa outra comunidade, desse grupo que nos precedeu. A gente faz parte de uma ficção. A gente passa a fazer parte ou de uma ficção, ou da história, aí sim, de um grupo específico que quis fazer com que nós pensássemos que aquela é a história única. Vou explicar agora com exemplos. Se aquele professor de história que eu vi, do PCdoB, lá de Santos, ensinando para os filhos da elite santista, que o que é sério é a Revolução Socialista e o resto é motivo de chacota, isso quer dizer que ele estava criando uma espécie de militância. Porque o passado que te comove, o passado que te faz se sentir partícipe de algo, o passado que a gente quer fazer presente de novo, é o da Revolução. Então quem te precedeu e com o que você se vincula? Qual a tua raiz? A tua raiz é a da Revolução Socialista. Isso é formação de militante, deu para entender? Qual que é a maneira de vencer essa amnésia histórica? Você fica fechado, você não sabe o que é ser brasileiro, por exemplo. Você esqueceu, por quê? Porque você só está fazendo parte de um movimento revolucionário internacional. Você não sabe o que é ser brasileiro. Você esqueceu, você nunca soube, aliás. É preciso então fazer um processo anamnético, que foi isso que eu tentei fazer, em alguns sentidos parece que eu estou conseguindo. Graças a Deus, muito felizmente. Mas, se você ensina, por exemplo, agora não do ponto de vista ruim, não estou criticando, mas você vai ensinar o futebol, você abre um clube novo, e fica tentando fazer ali as pessoas treinarem, imitarem. Isso é muito difícil de competir com, por exemplo, o Santos Futebol Clube, que tem é o clube que tem mais tradição nesse país e que internacionalmente é o mais conhecido do Brasil. Todo mundo sabe, né, isso. O Santos é o maior time do Brasil, é o melhor, e por aí vai. O São Paulo, em alguns sentidos, sim, mas o Santos é o mais reconhecido internacionalmente, é o mais lembrado, é o que tem algumas tradições mais interessantes. Lá, então, as escolinhas, as pessoas ficam tentando imitar essa tradição.
Os pais ficam lembrando, como eu já disse muitas vezes, inclusive no Brasil Paralelo, lá perto de casa tem uma estátua do Pelé, tem padaria do Santos Futebol Clube, todos os jogos passam ali, 530 senhores e senhoras vão lá assistir os jogos, mais senhores do que senhoras, muito exaltados às vezes. Nós temos assim, a Vila Belmiro lota sempre para qualquer tipo de jogo, enfim, e aí eles conseguem manter uma certa tradição. A gente quer que o Brasil melhore ou a gente quer, por exemplo, que a revolução socialista melhore? Deu para entender? Para o Brasil melhorar é preciso resgatar as grandes tradições, preciso ter consciência dos erros e descaminhos. Por quê? A gente precisa voltar às trilhas mais adequadas e a gente precisa cultivar as virtudes que já nos caracterizam, cultivar e aquilo que eu falei do talento e elevá-las a níveis mais altos de capacidade. E ao mesmo tempo a gente precisa também fazer força para corrigir alguns erros que, nossa, se mantêm, muitas vezes até em cada um de nós, aquela tendência brasileira a isso ou aquilo, que vocês mesmos poderiam falar, eu não preciso, não vou ficar falando mal do Brasil hoje é dia de falar bem, mas aqueles defeitos a gente pode treinar para corrigir e tentar se encaminhar melhor. Então, dito isso, eu falo justamente de amnésia histórica nesse sentido bem específico. Mas, deixa eu falar uma coisa para vocês para diferenciar. Um modo de você lembrar da história, que é um modo inconsciente, que é um modo que eu considero ruim, mesmo que seja nacionalista. Quando você se vincula com um certo passado, mas de modo a se despersonalizar e só fazer parte de uma espécie de caldo cultural que vem de uma determinada árvore, eu vou explicar com um exemplo. Quando você se dissolve, você é só um brasileiro. Por exemplo, eu, como se eu fosse só um brasileiro ou só um santista. Vocês já viram pessoa que só pensa em futebol? O cara é só o torcedor, ele não é outra coisa, ele só é o torcedor, sei lá, do 13. Ele só é aquilo. Ou ele só o que eu vejo, sabe o que é? Eu nunca vi assim o do 13, mas do Corinthians eu já vi um monte. O cara só torcedor do Corinthians, tem bandeira, cueca, meia, e mata o inimigo do Palmeiras, está entendendo? Se ele puder, ele elimina. Essa é uma realidade. O cara se despersonalizou. Ele só é um corintiano. Vocês já viram gente assim? Só é um flamenguista. Tem muito isso lá também, no Rio de Janeiro, por exemplo. Foi um jogo até recente, né? Ganhou o Flamengo, foi isso? Então, dito tudo isso, as pessoas se despersonalizam. O Brasil é a mesma coisa. Nós temos que ter a consciência de que não somos só brasileiros. Eu não sou só brasileiro. Eu sou Rafael Nogueira. Rafael é meu nome, meu sobrenome Nogueira. De onde ele vem? Quem são os meus pais? Né? De onde eu vim? Então, qual que é a história da minha família? Eu acho isso extremamente interessante. Que o brasileiro às vezes não lembra o nome do avô ou do bisavô. Não é verdade? Quem são os meus pais? Quem são os meus avós? Quais suas histórias? Eu acho que cultivar essas histórias é interessante. Mas quem é você? Qual é a sua história? Vocês sabem que dá até problema psicológico e psiquiátrico não saber direito contar a sua história, ficar se enganando, ou ficar criando ficções, para evitar lembrar das coisas que você fez de errado, ou daquilo que você deixou de fazer de certo e por aí vai. Qual é a sua história? Então, a partir do aprendizado, da anamnese histórica, aí sim, do exercício de recordar uma história que não deveria ter sido sonegada, eu pensei, e a minha própria história? Então eu fui atrás da história de família, eu tive o benefício de receber um livro da família Nogueira com muita coisa explicada, e eu fui investigar a família do meu pai, que é portuguesa, perguntando aos idosos o que era, onde eles moravam, o que aconteceu, e ainda estou nesse processo. Se Deus quiser, ainda vou visitar a aldeia de onde vieram os meus avós, lá de Portugal, o que foi isso. Eu acho isso extremamente interessante, mas pouca gente se dedica a isso, porque nós somos também filhos dessas pessoas, e isso está em honrar a família, não é? E a pátria, tem muito a ver com isso. Eu pensei assim, bom, eu sou brasileiro, tenho os exemplos dos grandes brasileiros, mas como é que foi a minha família? Primeiro, a minha família materna está aqui já faz algum tempo. Eu sou descendente, segundo as lendas familiares, de João Ramalho e Bartira, ou seja,
Eu sou descendente de tupi e sou descendente de um português que veio para cá no século XVI, segundo as lendas familiares, porque eu fiz um teste genético, deu 1% só de tupi, mas deu. Eu achei que tinha mais. Eu não sei também se isso é exato. Mas enfim, depois, só que a família do meu pai veio para cá no século XX. Então eu deveria pensar, então a família do meu pai é portuguesa, então eu sou meio brasileiro, meio português e tenho também a missão de conhecer algo de Portugal. Eu acho que é um pensamento adequado e eu fui atrás. Mas não só isso, os meus avós vieram para o Brasil, então eles acharam que valia a pena vir para o Brasil. É isso ou não é? Eu preciso ouvir a história deles. E fui perguntar para saber, sim, eles vieram para o Brasil porque acharam que era melhor viver no Brasil. Então como é que eu não vou ter orgulho desse lugar em alguma medida? A família materna ficou aqui, não quis ir embora. Se eu falasse para minha avó, Aurora Nogueira, eu falava às vezes para provocar: vó, eu fui aos Estados Unidos, é tudo tão melhor. Não fala isso aqui, sai para lá. Eu não gostava de ouvir esse tipo de coisa. Eles escondem as porcarias deles. Ela criava teoria até para dizer como aquilo lá não era tão bom assim. Em alguma medida ela tinha razão, em outra medida não, era até um certo ufanismo. Mas gostava, minha família tinha orgulho de ser brasileiro, de estar no Brasil. E não orgulho de falsidade. Tem toda uma história familiar dificílima. Minha avó ficou órfã muito cedo, não tinha leite, não chegava leite lá. Ela dizia com lágrimas nos olhos para mim que tomava café preto de manhã e um pão, porque o irmão dela, o mais velho, trabalhava para todos, que eram os 5. E ele tinha que sustentar todo mundo e estava em vias de casar, com seus 18, 19 anos. Ainda teve que lutar na Revolução de 32, isso é tradição paulista, né? São Paulo resolveu lutar contra o Brasil todo, é óbvio que não ia dar certo. Mas, na verdade, era contra Getúlio, né? Não era contra o Brasil todo, era pelo Brasil, inclusive. Tanto que o lema que surgiu e que se notabilizou é aquele Pro Brasilia Fiat Eximia, né? Ao Brasil, façamos grandes coisas. Então, o meu tio-avô lutou, tendo que cuidar da minha avó, botou o capacete de aço e lutou na Revolução de 32 contra o ditador Getúlio. Conseguiu sair vivo, trabalhou nos cargos considerados muitas vezes por pessoas snobs mais baixos, limpou, fez isso, fez aquilo, mas era sempre bem-humorado, sempre muito pontual, trabalhador, de modo que foram chamando ele para mais coisas, sendo cumpridor de tudo, e acabou conseguindo construir a família com valores, com virtudes, com exemplo, com bom humor, e acabou tendo um sítiozinho ali, a sua casinha, formou uma família, deu tudo certo. Então contavam isso para mim com muito orgulho, deu para entender? Minha avó contava também as histórias dela, do meu avô, que infelizmente eu não pude conhecer, e da minha família portuguesa também. Era a história de portugueses que vieram para cá, analfabetos, já se incluíram em processo de alfabetização, depois se transformou o meu avô num grande construtor, passou então cresceu, subiu de vida, minha avó cuidava de armazém, é uma coisa dificílima com 8 filhos, está entendendo? E criaram sempre, minha avó assim, se eu falasse, vó, eu vou, é muito católica, né? Eu vou ver como é que é o espiritismo, vó, Deus, se for lá, não me volte aqui, não é mais meu neto, e coisas assim, né? Era muito, muito católica. Eu entendia só metade do que ela falava, que era um sotaque português muito forte, e gostava de ver Silvio Santos. Essa parte eu não precisava ter falado, mas em tudo isso, o que eu notei? Muito esforço, muita luta para se manter no Brasil, para construir uma família, para passar valores, jamais deixando passar batido qualquer erro, roubo, tentativa, qualquer coisa que os filhos pudessem fazer de errado, sempre tentando consertar. Isso chega a mim, então eu também sou filho disso, deu para entender? Então tem essa parte também. E eu, que já tenho aí mais de 3 décadas de vida, eu escrevi por muito tempo um diário e até recomendo, mas do ponto de vista católico, exames de consciência constantes são muito interessantes. Então é preciso saber quem somos, e isso passa por lembrar a nossa história. A nossa identidade é a qualidade daquilo que você é. Então é aquilo que te diferencia de tudo o mais. Até do ponto de vista cristão, cada um de nós é muito diferente, é muito particular. Então quem somos nós? E muito disso é saber contar a própria história. Porque senão a gente vive em ficção mesmo, achando que é maior, ou muito frustrado por algo que não dá para acontecer. A gente tem que ter senso de realidade, tem que encarar as coisas, tem que também contar a própria história, tentando enxergar as pessoas que te ajudaram, para você ter gratidão a essas pessoas,
E misteriosamente, alguns favores na minha vida tem, pelo menos, o que me pôs num estado de muita gratidão a Deus, porque se você conta a sua história para si mesmo, você consegue enxergar aqueles fatos que parecem ter sido colocados na sua vida por Deus. E já que eu fui da história do Brasil para a história familiar, para a história do indivíduo, agora eu volto para a história mundial e vou dizer uma coisa para vocês: às vezes parece que Deus intervém também. Então é uma coisa que eu estou tentando estudar para enxergar esses pontos. Mas o principal da história mundial é o seguinte: hoje em dia nós estamos muito conectados com o mundo todo, e não foi algo criado, digamos assim, por grandes filósofos e sábios, foi algo gerado por causa da técnica, por causa da comunicação, por causa de um povo conhecendo o outro e sobretudo mesmo dos avanços tecnológicos. E nós temos contato com todos, e nós vivemos já no século XX as experiências mais terríveis da história. Nós vivemos os totalitarismos, a experiência stalinista, marxista da União Soviética, a experiência nazista, a fascista. No Brasil era getulista, era mais light, mas tivemos também aqui uma ditadura de pelo menos 15 anos. Então nós passamos por tudo isso, aqueles campos de extermínio, tudo isso aconteceu no século XX. Daí, quando eu observo hoje, por uma mera divergência de pensamento, de entendimento, de visão de mundo, familiares chamando uns aos outros de nazistas e fascistas, meu Deus, é amnésia histórica. As pessoas já não sabem mais do que estão falando, estão pegando termos muito sérios e usando de forma leviana. Porque chamar alguém de nazista é equiparar essa pessoa àquela que quis colocar milhares de outras pessoas num trem para ir até um campo no qual essas pessoas seriam despidas, para andar até uma câmara de gás. Vocês estão entendendo? Chamar um familiar disso porque ele votou no tal, porque ele não concorda com você em tal coisa, isso é normal. Então isso me mostra assim, um desconhecimento tal da história, que me faz pensar: será que os professores de história estão mesmo ensinando o que aconteceu no nazismo, no fascismo, no comunismo? Não estão faltando museus que nos mostrem essas coisas? Não está faltando resgatar a história do Brasil de um modo mais interessante, as nossas histórias familiares, e saberem quem somos, para saber as origens das nossas ideias, as intervenções que as outras pessoas fazem por nós, a sorte, os momentos em que as circunstâncias nos limitam. Então é basicamente isso que eu queria trazer, que quando a gente desenvolve através de uma certa anamnese, ou seja, vamos parar de esquecer e vamos nos vincular às dores, aos dramas e às vitórias, às glórias dos outros séculos, nós estamos sendo muito mais humanos do que aquelas pessoas que se encerram no tempo presente, se enchendo de estereótipos sobre o tempo passado. Isso é extremamente útil, interessante, mas as escolas não estão colaborando com isso. Certo? Eu tenho visto que os planejamentos que tentam fazer, inclusive quando fizeram a BNCC no último governo Dilma, eu fiquei desesperado, porque o que iam fazer ia piorar o que já estava ruim. O que eles iam fazer lá era ensinar no ensino médio por 2 anos ameríndios e África, e no último ano Europa e Ásia. E aí eu escrevi que isso não era adequado, que o ideal era colocar no mínimo a Europa de modo equiparado ao ensino dos ameríndios e dos africanos. Mas, como nós somos mais herdeiros em língua, instituições políticas e hábitos dos portugueses, ainda acho que deveria ter mesmo uma concentração um pouco maior. Quando eu vi aquilo e escrevi sobre isso, eu tive, sabe aquele linchamento virtual? Começaram a me chamar de racista, vieram grupos do Brasil inteiro me xingar, pegavam as minhas fotos e divulgavam em público dizendo: olha o racista, olha o nazista. E eu tive que, enfim, acionar advogado e responder a tudo constantemente. Eu fiquei sem dormir quase 2 noites respondendo para mostrar que, olha, eu não estou querendo excluir a África da nossa memória, eu não estou querendo excluir a história dos nativos americanos. Inclusive eu sei mais do que todos vocês estão falando a respeito da África e dos ameríndios. É muito difícil
alguém que não seja especialista ter se instruído mais do que eu na história, que é muito interessante, dos nativos da América e dos africanos. Mas eu estava dizendo que aquilo estava desproporcional, estava errado, estava em desacordo com as nossas tradições e com a nossa identidade. Pelo menos as pessoas normais entenderam, mas tem muita gente que não é normal, né? Então ficaram realmente divulgando em muitas páginas meu nome. O pior foi pegar uma foto que eu estava tomando neve de terno, porque eu era padrinho de casamento. E eles pegaram essa foto e divulgaram para o mundo todo. Olha como ele anda por aí, só vive na Europa, não era Estados Unidos, só vive na Europa vestido desse jeito, é um racista nazista desgraçado que quer nos eliminar. Aí começaram a inventar história, cara. Eu fiquei até em crise de identidade. Será que eu sou isso aí? Meu Deus do céu, o que está acontecendo? Porque isso imagina se você não tem uma consciência da sua própria história muito forte e milhares de pessoas começam a falar mal de você e reinventar a sua história. Isso dá uma certa confusão. No Apologia de Sócrates, você sabe que Sócrates foi morto, né? Pela democracia ateniense. Lá na Apologia de Sócrates, ele vai fazer o discurso em defesa dele mesmo. E ele começa dizendo: eu ouvi tanto vocês falarem de mim que eu fiquei até confuso. Eu tive que pensar se eu sou isso aí mesmo. Ele começa falando isso, claro que com um quê de ironia, mas a bem da verdade, como quando dizem um monte de narrativas e contam a nossa história, sem a gente colaborar, sem a gente ajudar, a gente toma um baque. Aí eu me expliquei abundantemente e amigos advogados entraram em contato com as pessoas que estavam planejando o meu atropelamento, está entendendo? Estavam planejando me dar tiro, e as pessoas que ligaram para os meus empregadores para que eu fosse demitido. Vocês têm ideia do que é isso? Tudo porque também eles não têm nenhuma noção do que está sendo discutido. Essas pessoas foram educadas segundo o seguinte estereótipo. A história para eles é a seguinte: nós, descendentes de africanos, eu sou, segundo o banco de dados que analisou a minha saliva, eu tenho 15% de africano. Tá? Então, nós, descendentes de africanos, fomos sempre escravizados por esses desgraçados descendentes de europeus. Então eles nos devem tudo. Essa é a história que botaram na cabeça deles. Para mim isso é sintoma de amnésia histórica, porque ele não sabe nada sobre o passado. Ele tem uma ficção na cabeça dele, entendeu? E por que isso é perigoso? Essas pessoas podem nos atacar, podem nos destruir. Eu não acreditei que eles realmente iam me matar, mas só deles estarem verbalizando isso, olha o nível. Tá? Então isso é muito perigoso. Como é que um Hitler consegue movimentar uma nação inteira e um pouco mais para fazer as coisas dele? Também falseando a história. Não foi só isso que ele fez, mas foi também. Foi explicando a história de uma outra maneira e despersonalizando as pessoas. É por isso que eu termino dizendo o seguinte: despersonalizar-se para fazer parte de algo maior, de uma coletividade, não me parece adequado. Me parece adequado que nós tomemos a consciência de nossa própria identidade, saibamos quem somos enquanto alma individual, enquanto ser individual, se você é ateu. Azar o seu, mas também dá para pensar, dá para acompanhar meu raciocínio. Depois que você reconhece que você é diferente dos outros, você é alguém com alguns aspectos bons, alguns ruins, algumas limitações e algumas coisas muito boas, você pode realizar isso, você vai realizar um destino muito próprio, particular seu, você pode se integrar em histórias que dizem respeito a povos, que dizem respeito a organizações, à ciência, porque quando você, por exemplo, é um médico que faz muito bem o seu trabalho num hospital, capaz que se você morrer, coloquem um quadro ali e tenha a sua história contada no hospital, deu para entender? Então dá para marcar a história desse jeito também. Então é possível que você faça parte, depois que você é um indivíduo pleno, você pode se integrar. É assim que eu enxergo as relações internacionais também. Tá? Se o Brasil não toma consciência de quem ele é, e todos os professores de história ensinam daquele jeito, se isso acontece na América Latina, o que é natural? A despersonalização desses povos, o esquecimento do que eles são e o enquadramento deles numa tradição revolucionária. Portanto, seus atos e seus planejamentos serão enquadrados de acordo com esse passado ficcional ou muito reduzido. Então, por isso que eu defendo nas relações internacionais a ideia da memória. Quando eu falo com as pessoas dos outros povos, eu gosto de perguntar qual é a história do teu local. Quem é você? Daí minha ideia soberanista mesmo. O Brasil primeiro tem que se conhecer e se afirmar. Não no sentido de que as pessoas dizem isso é coisa de xenófobo. Não, não é.
Eu não estou falando que o Brasil tem que matar argentino. Eu estou falando que o Brasil tem que matar argentino. Eu não estou falando que o Brasil tem que odiar as pessoas de outros povos, australiano ou qualquer coisa assim. Eu estou falando que o Brasil tem que se conhecer e se afirmar enquanto tal. Daí a gente pode se integrar no concerto internacional e de repente até participar de organizações internacionais, de confederações e coisas que o valha. Tá? Então esse é meu apelo. A história que nos dá a identidade. Então tem que ter muito cuidado com a história, muito cuidado com o que está sendo dito para os filhos de vocês e para vocês nas escolas. É preciso estudar a história pessoal, história familiar, história do seu povo, em alguma medida, se houver interesse, história da humanidade. Então, obrigado pela atenção e até breve.